Apocalipse, irmãos, capítulo 2. Então, agora a gente vai entrar numa jornada, nos próximos 7 quintas-feiras. Não é corrente não, viu, irmãos? Nas próximas 7 quintas-feiras, nós vamos estar cada quinta-feira dessa, uma das igrejas. Como eu disse, é um estudo longo, 6 meses aí que a gente vai caminhar aí, tá? Então, capítulo de número 2, e a primeira igreja que a gente quer identificar estudando é a igreja de Éfeso, tá? Você vai ter uma imagem aqui sendo projetada da cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso, que fica na região da Turquia, como a gente já disse, tá? Então, nós vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha apostila aqui para a gente caminhar. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 7, 1 a 7. Leamos. Ao anjo, a igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aí. Amém. Irmãos, então, estudo da igreja de Éfeso, né? Uma mensagem do noivo à noiva. O noivo é Cristo e a noiva é a sua igreja. Tá? O que estava acontecendo na cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a maior e mais importante cidade do contexto da Ásia Menor, a maior, digamos assim, uma metrópole. Tá? E Éfeso, portanto, era uma cidade rica, porém, características de idolatria e misticismo. Tá? Na cidade, não apenas imperava o misticismo e idolatria, mas também havia um contexto na cidade de perseguição aos cristãos. Eu vou trazer mais dados sobre isso. Tá? Quando nós olhamos lá para Atos capítulo 18, abre aí comigo, Atos 18, depois nós vamos voltar para Efésios. Atos 18, nós temos uma descrição do período, me parece que da terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo, no decorrer dessa viagem, ele vai passar pela cidade de Éfeso e vai encontrar ali algumas pessoas, dentre elas um irmão precioso, né, chamado Apolo. Mas havia uma característica específica na cidade de Éfeso, que eles haviam sido evangelizados, digamos assim, né, mas algo surpreendente não tinha acontecido com eles, que eles haviam recebido o batismo de João, mas até então não tinha havido uma ação do Espírito Santo sobre os crentes, aqueles que ouviam até então a mensagem de Apolo. Então, se você olhar, capítulo 18, verso 24, tá? Eu vou ler espaçadamente aqui. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Qual é o destaque aqui em dizer
apenas o batismo de João. João esteve ministrando antes de quem? De Jesus. Batizou pessoas, batizou Jesus. Depois Jesus Cristo veio, aí 3 anos de ministério. Depois dos 3 anos de ministério, morte, ressurreição, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o que ele envia como promessa? O Espírito Santo. Então, o que estava acontecendo? Apolo só conhecia as coisas até onde? Até João. Ele não tinha entendimento ainda que já tinha acontecido algo surpreendente em Jerusalém com a descida do Espírito Santo. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. Por isso que dá essa informação, conhecendo apenas o batismo de João. E aí, é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai chegar até a cidade de Éfeso. Capítulo 19, verso de número 1, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado das regiões altas, chegou aonde? A Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles nem sabiam o que era isso. Então Paulo perguntou: em que fosse batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo Paulo as mãos, veio sobre eles quem? O Espírito Santo. Gente, é algo assim que está acontecendo nesse efervescer da igreja. A igreja, ela está tomando o seu corpo para depois ser ministrada pelo ensino dos apóstolos. Houve várias ações do Espírito Santo posterior ao dia de Pentecostes. Não sei se vocês sabiam que acontece em Atos 2 o Pentecostes dos judeus, que é quando Deus derrama, Deus Pai, Deus Filho, né, derrama do seu Espírito ali em Jerusalém. Depois nós temos em Atos capítulo 10 o que é chamado também de Pentecostes dos gentios, que é Pedro que vai na casa de quem? Cornélio. É chamado de Pentecostes dos gentios. Então, Deus está trabalhando com judeus e com gentios, mas muitas coisas estavam acontecendo, e apesar de o tempo ter passado aqui com, digamos assim, o derramamento do Espírito, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, aqui em Éfeso, eles não tinham ainda esse entendimento, ainda estavam, digamos assim, atrasados em relação ao que Deus estava fazendo. Não tinha chegado lá essa informação em Deus, então por isso que Deus manda o apóstolo Paulo para lá. O apóstolo Paulo vai lá, pergunta, questiona, prega, ora por eles, e algo surpreendente acontece. O Espírito Santo é dado de maneira que aquelas pessoas são impactadas pelo Espírito Santo, que sela para a salvação. Nada de segundo batismo, nada disso não. Sela para a salvação, tá? E aí, nesse aspecto, os crentes da cidade de Éfeso passaram então a levarem a vida a sério. Eles ouviram o evangelho, e diz o texto lá em Atos que muitas pessoas abandonaram as suas vidas pregressas de feitiçaria, de maldade, de forma que eles romperam com aquela vida passada mesmo. Diz o texto aqui, um pouquinho mais à frente, que lá na escola de Tirano, né, algo aconteceu, surpreendentemente. Deus agindo de maneira sobrenatural, aqui, quando ele fala assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartando-se deles. Depois vai dizer que Paulo está pregando e pessoas estão sendo transformadas, e elas estão abandonando, rompendo com o ocultismo, queimando seus livros, uma ruptura com a vida passada. Ok. Luz diante das trevas tem o quê? Oposição. Gente, nunca se esqueçam disso. Se você é luz, onde você estiver, vai haver um incômodo. Onde você estiver. É dentro de casa, é na família,
é na escola, é no trabalho. Porque se você é luz, vai incomodar quem? As trevas. É natural. Você não precisa nem falar, eu sou crente, pôr um alvo assim na sua testa, eu sou crente. Não, você é a luz, você vai ver coisa errada, você vai ver mentira, maldade, e de alguma forma você vivendo de forma contrária a isso, vai incomodar quem vive de todas essas perversões, essas coisas que afrontam a santidade de Deus. Então, morar na cidade de Éfeso, que era uma cidade rica, idólatra, mística, e que estava gerando um quadro de perseguição aos cristãos naqueles dias. Então, é mais ou menos esse contexto que ocorre dentro da cidade de Éfeso. Mas é interessante que Deus manda duas pessoas, depois de Paulo, para pregar a igreja de Éfeso. Digamos que Éfeso teve outros dois pastores. Gente, já pensou ter um pastor como o apóstolo Paulo na igreja? O apóstolo Paulo era um missionário e um apóstolo, um pastorzão. A igreja recebeu, então, o apóstolo Paulo, que era firme, doutrinário. No entanto, ele escreve aquela carta, é Paulo que escreve. Mas quem pastoreou também a igreja na cidade de Éfeso foi Timóteo e João, os dois. João, o discípulo amado, e Timóteo, né? Lá de Eunice, Lloyd, aquele Timóteo que Paulo fala, tu porém, né, segue de perto que tens aprendido. Esses dois foram pastores da cidade de Éfeso. Gente, que pastorada boa, hein? Já pensou? Na mesma igreja, quem é que foi pastor dessa igreja? Foi o Paulo. Quem foi pastor? Foi o João. Quem foi pastor? Foi Timóteo, né? Talvez Timóteo fosse mais fraquinho, né? Mas, gente, aquela igreja recebeu palavra, instrução, né? E o que está acontecendo com o texto que nós lemos? Se a gente olhar no tempo, ministério de Jesus, morte de Jesus, 50 dias, Pentecostes, né? Depois, aproximadamente no ano 52, é que Paulo está passando pela cidade de Éfeso, que está acontecendo aquilo que nós vimos em Atos. Então, e mais ou menos entre 52 aí também, que depois Paulo vai escrever essa carta para essa igreja, porque Paulo, ele não ficava muito tempo em uma igreja, ele ficava aqui e depois, ia para outro canto, não tinha destino certo. Por isso que muitas igrejas, Paulo foi o missionário e foi digamos, aquele que abre igrejas, né? Ele é um plantador de igrejas. Depois ele vai fazer um trabalho de manutenção através das cartas, mas ele planta as igrejas, ele instaura os presbíteros, os líderes, dá tempo para que surjam os líderes, os presbíteros, e fala, não, agora a igreja está com vocês, eu estou indo para outro canto. As viagens aconteciam assim, tá? E agora o que está acontecendo? 52, 40 anos depois, aproximadamente, aí, 95, 99, alguns, 95, 99, é que Jesus está escrevendo a carta para a igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse. João recebe a revelação, né? E ele tinha a incumbência de transmitir essa carta para a igreja de Éfeso, 40 anos depois. Se a gente pensar entre 52, aí, aproximadamente 40 anos depois, dá 92, 94, por aí, 95. Né? 40 anos depois, o que Jesus está escrevendo? Ele está olhando essa igreja que foi plantada por Paulo, que foi, na verdade, foi iniciada por Apolo, porque Apolo era um cristão eloquente, digamos assim, uma pessoa que tinha uma fala muito poderosa, que convencia muitas pessoas, mas até então aquelas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo. Acontece, como nós lemos aqui em Atos 18, quando Paulo passa por lá. O que está acontecendo? Jesus então está escrevendo para a igreja. E o que ele fala à igreja? A mensagem de Jesus para aquela igreja é também uma mensagem para nós hoje. Se a gente for pensar, hoje, são poucas as cidades que têm uma característica rural, né? Está todo mundo migrando para onde? Para essas cidades. Eu lembro que quando eu cheguei em Botucatu,
parava aqui, estourando aqui no Itamaraty aqui. Quando você vai para o lado de lá, gente, tanta gente, muita gente. Aí para o lado de cá, o condomínio, o povo está vindo para as cidades. A minha cidade, que é Juiz de Fora, eu já não conheço mais. A cidade cresceu tanta, quase 500 mil de habitantes. Muita gente. Amanhã, aniversário de Botucatu, 168 anos, né? 168. As pessoas estão migrando para essas cidades, porque elas querem vida, qualidade de vida, né? Elas querem escola para os filhos, querem acesso à saúde, estão migrando. E, naquele contexto, Éfeso também era uma cidade que recebia, havia um fluxo de pessoas, né? E uma cidade próspera, uma cidade que também teve uma influência idólatra pela deusa chamada, quem lembra o nome? Diana dos Efésios, né? Uma cidade mística, portanto, e que também havia essa circunstância de dificuldade das pessoas viverem a vida cristã lá. É esse cenário que está acontecendo, é esse cenário que Jesus está vendo, e o que Jesus está escrevendo para que os crentes daquela cidade, né? E lembrando que naquele tempo não tinha a igreja presbiteriana, a igreja IPI, a Batista, a Quadrangular, a Assembleia de Deus, eram os crentes da cidade. Então, quando se escrevia a carta, era para a cidade, em especial para aqueles crentes que tinham um impacto ético, moral e espiritual sobre a cidade. A responsabilidade deles era grande. E Jesus, então, está mostrando algumas coisas. Primeira coisa que Jesus mostra aqui, irmãos, é como ele se apresenta, né? Ele mostra o quanto ele está vivo e poderoso. Eu peço que alguém leia, por favor, o verso 1, novamente aí para mim, por favor, capítulo 2, verso 1. Como Jesus se apresenta? Então, Jesus, ele se apresenta aqui, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros. Nós já vimos aqui, né? Tanto candeeiros quanto igrejas. Um dos intérpretes da Bíblia, um dos comentaristas, entende que candeeiro, estrela, representa a igreja, porque representa a luz. Tem um dos teólogos, né, que entende que essas estrelas são os líderes. Dentre eles tem um chamado Adão Carlos do Nascimento. Qualquer hora eu vou dar um estudo aqui sobre o que ele fala. Ele tem um livro chamado A Paz entre as Estrelas. É um livro que fala para presbíteros e diáconos, porque geralmente tem guerra, tem conflito, tem tensão. Ele escreve um livro chamado A Paz entre as Estrelas, porque na tese dele, essas estrelas são os líderes das igrejas, tá? Jesus, então, é aquele que anda entre os candeeiros, mas, ao mesmo tempo, que tem nas mãos. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, que é a presença de Cristo na igreja, e, ao mesmo tempo, uma presença onde ele tem o controle de tudo que está acontecendo. O noivo não só está presente, mas ele também está segurando a sua igreja nas suas mãos, que são onipotentes. Quando ele diz assim, ó, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? E aí fala que tem na mão direita as 7 estrelas, está entre os candeeiros. A gente poderia usar, até estranho, né? Que Jesus está entre nós, ele anda entre nós, está presente entre nós. Nós podemos dizer isso, sim. E ai de nós, se fizermos qualquer reunião, qualquer encontro, onde Jesus não esteja nem andando e nem presente. Não é uma reunião cristã, não é um culto. Jesus tem que estar presente. Então, aqui ele diz que é esse. Segunda coisa que a gente pode aprender é que o noivo, ele está percebendo o que está acontecendo. Verso 2, ele está dizendo assim: conheço as tuas obras, tanto a tua perseverança, que suporta homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. O que está acontecendo? Jesus, ele está sondando, ele está observando, quando ele diz, conheço as tuas obras. Conhecer é minuciosamente saber dos detalhes do que está
havendo naquele cenário. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Jesus sabe o que está acontecendo conosco, de maneira individual, como Jesus sabe o que está acontecendo também no aspecto coletivo, da igreja local, das igrejas da cidade, bem como da cidade, bem como das nações. Os olhos do Senhor estão postos sobre a terra. Ele não passa nada fora do seu controle, fora dos seus olhos. Então, ele está dizendo assim, ó, como quem diz, eu sei de tudo, viu? Eu sei de tudo. Então, Jesus está falando, não tem como esconder nada de mim. Eu sei tudo que está acontecendo. Isso é bom ou isso é ruim? Pergunto. É bom, né? É bom. Principalmente quando a gente não tem nada para esconder, né? Né? Quando a gente não tem nada para esconder, é bom. Não, o senhor está... Então tá bom, tá jóia. Aí, Jesus, então, a partir disso, ele vai fazer os elogios. E ele vai fazer essas pontuações de questões positivas da igreja, porque ele precisa ressaltar o que aquela igreja fazia de bom, né? A partir do verso de número 2, ele está trazendo essa percepção dele do que está acontecendo com a igreja de Éfeso, com essas tuas obras, quanto o teu labor. Labor significa o quê? Trabalho, tá? Como a tua perseverança. Perseverança significa insistência, né? Que suporta homens maus. Quer dizer, uma pessoa que suporta homens maus, que tem um alto valor ético, moral, e de certo e errado, que se ele vê uma coisa errada, ele vai a ponto, não, isso aqui não é justo, não está correto isso. A igreja tinha essa característica, né? E também era uma igreja que conseguia observar o seguinte, olha, foram 12 apóstolos, Judas saiu, Matias entrou, e nós sabemos quem são os 12, porque apóstolos somente aqueles que tiveram contato direto com quem? Com Jesus. Nós sabemos quem são os 12. E aí alguns se diziam apóstolos, sendo que na verdade eles não estavam, ou não fizeram parte dessa equipe, desse grupo de pessoas que caminhou com Jesus durante os 3 anos de ministério dele. Então eles falam, nós sabemos inclusive quem são aqueles que se declaram apóstolos, mas na verdade não são. Então era uma igreja, gente, perspicaz, que tinha trabalho, perseverança, capacidade de senso crítico, e ao mesmo tempo é uma igreja que avalizava ou não o ministério de alguém, quem era apóstolo mesmo e quem não era. Então, todas essas características aqui são virtudes que são encontradas naquela igreja. Eu poderia dizer assim, que o noivo, ele elogia, porque era uma igreja fiel e firme na doutrina, uma igreja firme no conhecimento, né? Porém, a partir do verso de número 3, ele fala, tens perseverança, suporte e suportastes provas por causa do meu nome. Ele está mudando o tom, porque ele está falando, ó, eu sei que você tem essa firmeza, e eu sei que você está suportando tudo por conta daquilo que você crê. Então Jesus, ele está enxergando a fidelidade da igreja, como Jesus enxerga, irmãos, a fidelidade e o zelo dos crentes quando tem algum tipo de oposição. Ele sabe das lutas de cada um de nós. Ele sabe quando a gente passa por alguma situação, e até mesmo aqueles que nos humilham, né? E aí o próprio Jesus ensinou durante o ministério dele, aqueles que forem humilhados, eles serão exaltados, a seu tempo serão exaltados, mas ele sabe quando nós passamos por circunstâncias de humilhação, de oposição em relação à nossa fé, ele sabe disso, e ele via isso na igreja de Éfeso, né? Ele conseguiu identificar isso naquela igreja, de maneira que aqueles irmãos que estavam envolvidos na obra, passando por todas essas questões, tribulações, eles passando por toda opressão, não estava oculto aos olhos de Jesus. Jesus, então, viu tudo isso. É fato, queridos, aí um pouquinho de aplicação desse texto, tem hora que, aí eu digo como pastor, né?
Tem hora que nós, líderes, não temos olhos para tudo que acontece. Até porque nós não somos Deus, né? Deus é que tem olhos para tudo. Quanto mais coisas a gente souber e puder intervir e ajudar, melhor. Mas tem hora que a gente não tem como conhecer cada detalhe da vida das pessoas e onde está o ponto nevrálgico da dor de cada um. Tem coisas que as pessoas falam, tem coisas que as pessoas ocultam, tem coisas que as pessoas não querem nem que a gente saiba, né? Mas Deus sabe. Essa é a questão. Deus sabe quando você está passando por algum tipo de dificuldade, que o pastor não sabe, que o presbítero não sabe, que o irmão não sabe, que quem quer que seja, que você tem um vínculo afetivo, de respeito, de carinho, né, que não saiba, mas Deus sabe, porque o Senhor tem olhos para tudo que acontece na nossa vida. Nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, e Jesus tinha olhos para tudo que estava acontecendo em relação àqueles crentes, né? O que vem como dificuldade na igreja de Éfeso? A dificuldade vem a partir do instante em que a gente vê o quê? Eles tinham uma ortodoxia, eles tinham doutrina, mas a partir do verso 4 vai dizer a reprimenda de Jesus em função do que eles estavam deixando de viver. Vamos ler o verso 4? Vamos lá? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é isso? A palavra, ou a expressão primeiro amor, ela tem uma referência em relação àquele momento do início da fé cristã. É fato que nem todo mundo tem o dia e tem a hora em que houve a conversão. Aí eu até gosto de explicar isso bem detalhadamente, porque eu, embora tenha sido criado na igreja, eu tenho um dia que Deus mudou a minha vida, assim, o entendimento mesmo, 3 de março de 1981, no retiro espiritual, a mocidade da minha igreja, a gente estava no retiro, e a palavra lá foi assim, tão poderosa, gente, que me quebrou, mudou a minha vida. Eu falo que até teve no pacote a conversão e o senso de chamado. Eu não sabia de direito o que era isso, mas essa questão de me envolver com a obra de Cristo, gente, foi da conversão em diante. Então, tem muitas pessoas que têm o dia, têm a hora. Tem pessoas que não têm o dia e não têm a hora, mas têm a convicção, que é o que importa. E tem aqueles que são filhos da aliança. O que eu quero dizer com isso? Pais crentes que trazem seus filhos ao batismo, têm uma aliança com Deus, aliança com o Senhor de batizar e ensinar o filho a palavra de Deus. Aí a criança vai sendo educada, tal qual Deuteronômio nos ensina, vai crescendo as convicções dela. Ela não tem o dia, não tem a hora, mas tem a convicção espiritual. São chamados filhos da aliança. Então, não fique naquela assim, pastor, mas eu não tenho dia. Não tem problema. Desde que você tenha o quê? A convicção. E qual é a convicção? Aí Romanos fala assim, que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu citei no último culto, João 6,47. Jesus fala assim, quem crê tem a vida eterna. Não é terá, não é futuro, é presente. João 6,47. Quem crê, tem. Então é hoje. Se você crê hoje, você tem a convicção de que se você morrer em Cristo, né, você está salvo. Desde que se arrependa dos seus pecados, né, você está salvo, porque crê no sacrifício de Jesus que morreu na cruz por causa dos seus pecados. Então, o que aconteceu? Aquela igreja, lá naqueles dias de Apolo, naqueles dias de Paulo, aquela igreja viveu esse primeiro amor. Viveu essa intensidade de fé, de confiança, de adoração, de culto, de celebração, de quebrantamento, né? Digamos assim, algo muito intenso, muito passional em relação a Deus, né? É essa a realidade do primeiro amor, né? Algumas características, por exemplo, quem se lembra do encontro da mulher samaritana com Jesus, logo imediato
ao encontro com Jesus, ela sai falando para todo mundo o que tinha acontecido. Eis que o Senhor é profeta, e saiu falando para todo mundo o que Jesus tinha falado dela e tinha feito em sua vida ao oferecer água viva. Gente, maravilhoso. Eu me lembro que logo quando Deus mudou a minha vida, eu andava com um pacote de folheto. Eu saía distribuindo folheto para todo mundo no ônibus, no comércio, porque eu queria que todo mundo soubesse o que aconteceu comigo. E a minha expectativa de que as pessoas entendessem aquilo, para que elas pudessem experimentar o poder da graça de Deus sobre a minha vida. Eu saía falando, e eu puxava assunto com as pessoas para falar do amor de Deus, não sabia direito os argumentos. Jesus muda a sua vida, Jesus transforma a sua vida, a sua casa, Ele mudou a minha vida, eu me converti a Cristo. Esse entusiasmo que a gente não pode nunca perder. E a igreja de Éfeso, no dia de Paulo, recebeu isso e viveu intensamente isso. Só que, gente, o que aconteceu? Quanto tempo entre o ministério de Paulo, de João e de Timóteo? Quanto tempo entre aquele período e a fala de Jesus? Quanto tempo que eu disse? 40 anos. 40 anos depois, isso tudo que eles viveram lá, é fato que gerações vieram, né, outras pessoas vieram também, mas isso tudo se perdeu. E ao fato de perder isso, Jesus falou assim: puxa vida, igreja, vocês são boas, vocês são excelentes no labor, na perseverança, são zelosos ao não suportarem os apóstolos, mas cadê o amor de vocês? Então eles tinham o que a gente chama de ortodoxia. O que é ortodoxia? É um sistema doutrinário, é um arcabouço doutrinário que eles tinham, estava na cabeça, mas parece que tinha saído de onde? Do coração. E perdeu aquele entusiasmo, perdeu aquele fervor. E era essa grande preocupação que Jesus tinha, né? E aí, assim, no texto aqui, tem uma comparação que diz assim: a luta pela ortodoxia. O intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez. Árido, sem água. Deserto, poeira, aridez. Né? Presta atenção. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda devoção. Vou arrumar a casa, vou lavar roupa, vou cuidar das coisas. Faz tudo. Mas não tem o quê? Amor. A igreja de Éfeso estava vivendo isso. Ela estava zelosa em relação às coisas do que tinha que ser feito, mas o amor para com Cristo, com o esposo, não estava tendo. E aí, o que Jesus chama atenção a essa igreja? Né? Ele chama atenção porque havia uma condição séria, né? Uma condição séria, né? E que a igreja precisava não só ter a ortodoxia, mas precisava voltar a essa espiritualidade. E não era um voltar, era um grupo voltar. Não era uma pessoa voltar, não, aquela pessoa voltou, tá bom. Não, era o grupo voltar, era a igreja toda voltar. Lembrando que a carta foi escrita para a cidade. Então, eram os crentes da cidade que haviam abandonado o primeiro amor. E esses crentes, ainda que passassem por perseguição, oposição, estavam longe desse amor. E, gente, usando aqui uma metáfora bem botucatuenses aqui, né? Nós temos aqui a Embraer, né? Embraer. Às vezes nós temos muita questão projetiva. O que é uma questão projetiva? O avião caiu porque o piloto errou. Não. Para o avião cair, gente, tem um monte de gente envolvida. Um monte de gente envolvida. Não é só o piloto. E eu falo isso porque às vezes a gente fica numa relação projetiva. Aí eu vou advogar em causa própria, tá? O pastor tal, o pastor fulano, o pastor Beltrano. E parece que a gente joga tudo nas costas de quem? Do pastor.
Como se o pastor fosse culpado de tudo. Gente, quem foi os pastores da igreja de Éfeso? Eu citei aqui 3. Quem foi? Paulo, Timóteo e João. E Apolo. Os 4. Os 4 pastores. Gente, pastorada de peso. Pastorada de peso. E que agora, Jesus está falando, vocês abandonaram o primeiro amor. Será que a culpa foi da má instrução de Paulo? Foi da má instrução de João? Da má instrução de Apolo? Né? Ou então de Timóteo? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que, tal qual a gente poderia pensar, né? Tal qual quando um avião cai, há um conjunto de coisas erradas que estão acontecendo. E eu acredito que no contexto da igreja de Éfeso, um conjunto de coisas erradas foi acontecendo para chegar naquele ponto que chegou. Não foi, a culpa foi de Paulo, porque Paulo morreu. A culpa foi de Timóteo, a culpa foi de João, a culpa foi de Apolo. Não. Alguma coisa aconteceu no conjunto da obra, e é exatamente essa preocupação que Jesus estava tendo, porque Jesus ressalta a ortodoxia deles, mas Jesus está mostrando que o zelo religioso que eles tiveram não foi o suficiente para manter o fervor, o entusiasmo, para que eles vivessem a fé cristã com a intensidade que deveria ter. Não viveram. E por não viverem, eles abandonaram. E aí, abandono é algo consciente. É algo consciente. Né? Hoje a gente sabe, tem gente que abandona, aí eu sei, gato, né? Eu sei, cachorro, abandona criança, abandona. Ontem eu estava escutando uma pessoa dizendo que foi abandonada. Abandono. Eu não quero mais. Se afasta. Então, a causa do afastamento aqui não foi de Deus. A causa do afastamento foi de quem? Da própria igreja. E a igreja se afastou, e por ter se afastado, gente, Jesus está falando, olha, o amor de vocês é um amor operativo. Não tem paixão, não tem aquele entusiasmo, não tem aquele fervor, não tem nada disso. Então, o amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a nos afeiçoarmos mais a Deus. O que nós sabemos sobre Deus, do ponto de vista de teologia bíblica, teologia sistemática, teologia em si, deveria queimar muito mais o nosso coração para servir a Deus. Mas muitos têm feito disso, e tal qual na igreja de Éfeso, que tinha toda a ortodoxia, eles prezaram pela ortodoxia e se afastaram daquele que é o Senhor de toda a instrução, de todo o ensino. Né? E aí, não há nada mais perigoso do que uma ortodoxia morta. Né? Então, não adianta a gente falar, puxa vida, eu como disse, eu falo que eu sou presbiteriano desde os meus 2, 3 anos de idade. Né? Fui batizado na igreja católica, vim depois, né, tenho 56 aano aí. O quanto, às vezes, eu vejo pessoas, às vezes até numa distorção doutrinária, porque eu sou eleito, eu posso viver, eu posso fazer qualquer coisa, que eu estou eleito mesmo. Gente, onde é que aprendeu isso? Porque a minha Bíblia não ensina isso, não. É um hipercalvinismo que nem Calvino ensinou. De viver e fazer qualquer coisa, como se, eu sou eleito. Opa, como assim? Se é eleito, se é um salvo, se é escolhido de Deus, Deus não quer que você viva como o mundo vive, não quer que você faça o que o mundo faz. Deus não quer que a gente viva como o mundo vive, porque você foi escolhido para viver a vida com Deus, irrepreensível, santos perante Ele em amor. Fala, amor.
Isso. Com as coisas de Deus. Né? Uhum. E aí você se envolve com o serviço, porque você quer se enganar. Eu estou fazendo serviço para Deus. Auto-engano, né? Eu gosto como Deus. Aí ele chama a atenção que ele fala: Deus nunca nos ensinou e nunca falou que o serviço iria substituir o amor. Uhum. Isso aí segue. Então, o serviço não substitui o amor. Uhum. E ele chama a nossa atenção do amor. Não é nem a questão do serviço, porque a igreja, como ele começa, era uma igreja que trabalhava, que era. Ele não está falando disso. Uhum. Ele está chamando a atenção do amor. Certo. Então, ele fala que esse abandono também pode ser um abandono por costume. A gente já se acostuma com o sagrado. Isso. Substitui o amor pelo serviço. Para quem... Você não se relaciona com Deus da obra, você se relaciona Com a obra. Para quem está em casa aqui que não deu para ouvir, né? A Verônica citando aqui que o serviço não pode substituir o amor, que é exatamente, Jesus reconheceu o labor. Quando eu falo de labor, fala de o empenho, toda a dedicação que aqueles crentes tinham em relação a servir a Deus. Mas só que não adiantava servir sem ter amor. Eles priorizaram o dogma, priorizaram o serviço e esqueceram do amor, né? Então, conhecemos muito a Deus, mas não desejamos ter comunhão com Ele. Aí, conhecer, mas não quer ter comunhão? Como? Né? Falamos que Ele é poderoso, como Jonas, mas o desafiamos com rebeldia. Jonas, quem já leu o livro de Jonas, Jonas reconhece que Deus é poderoso. Mas Jonas que queria obedecer a Deus? Não, ele agiu com rebeldia. Deus está me mandando para cá, eu vou para lá, não quero nem sair. Eu sei que Deus é bom, mas eu não quero rebeldia. Né? Falamos que Ele é amável, mas não temos prazer em falar com Ele por meio da oração. Tudo isso foi minando a vida da igreja de Éfeso, de forma que a igreja foi perdendo essa convicção espiritual e esse primeiro amor. Então, não há nada mais perigoso do que a ortodoxia morta. Externamente está tudo bem, mas a motivação está errada. A máquina funciona, mas não é Cristo quem está no centro. O amor, a estrutura é maior do que o amor a Jesus. Crentes fiéis, mas sem amor. Crentes ortodoxos, mas secos como um poste. Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam o encanto com Jesus. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, o que era melhor? Lá no tempo da igrejinha pequenininha, simplesinha e lotada, ou hoje a igreja grande e vazia? Então não é estrutura, né? E muitas igrejas passaram por isso. Muitas igrejas, né, eu tive hoje é quinta, né? Na terça-feira eu fui lá no Santa Elísio. E fazia tempo que eu não ia lá, então eu tinha que ir lá até para conhecer algumas decisões que o Conselho está tomando. Gente, eu me senti nas igrejas da Europa. Quem é que já foi no Santa Elisa? Alguns irmãos. Santa Elisa, quem não sabe, é uma congregação que era daqui da igreja. O Santa Elisa está igual uma igreja fantasma. Tudo no lugar. Eu tenho aqui o vídeo. Tudo no lugar. Púlpito, Bíblia, piano, tudo empoeirado. Cupim, fezes de pássaro, banco tudo sujo. Parece que teve uma guerra. Aí fechou tudo. Meu Deus do céu. Aquilo doeu. Doeu. Né? A gente sabe que Deus tem planos, né? Mas o quanto nós temos que estar envolvidos, irmãos, com a obra. Porque, antes de tudo, são pessoas que precisam da graça, de salvação. E quando nós abandonamos o amor a Deus, automaticamente vamos abandonar o amor para com as pessoas. As pessoas vão ser número, nós vamos passar por um processo de coisificação do outro. O outro vira uma coisa, e não alguém que é importante para que nós possamos alcançar através da pregação do Evangelho. E aí, nós abandonamos o primeiro amor, aí
em detrimento do zelo, abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso, aqui, quando ela fala assim, olha, que eles tinham um senso crítico em relação aos falsos apóstolos, eles estavam olhando para fora, mas não estavam olhando para onde? Para dentro. Eu me lembro que na minha cidade de origem havia uma igreja em que os jovens batiam no peito, assim, eram zelosos em relação à vida cristã, ao conhecimento doutrinário, e enquanto isso uma outra igreja fazia trabalho ao ar livre, fazia no centro da cidade, eu era um dos que fazia. E eles faziam crítica a gente porque fazia trabalho de culto ao ar livre, mas eles eram os dogmáticos. Pouco tempo depois se viu o quanto de pecado fluiu daquilo. Então não adiantava fazer crítica a quem estava fazendo o que tinha que ser feito, e eles zelosos, não, porque nós somos os dogmáticos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em fazer crítica, inclusive, para outras igrejas. Outras igrejas, nós somos maldosos e duros para criticar outras igrejas, né? Teve que baixar a bola. Não é bem assim. Aqui a igreja de Éfeso estava sendo dura com os outros, mas não estava olhando para si em relação a isso. Jesus falou, vocês abandonaram o primeiro amor. Qual o caminho de volta? Para a gente fechar aqui, tá? Alguns minutinhos só. O caminho de volta. O caminho de volta, irmãos, é sempre o arrependimento. O caminho de volta é sempre esse. Verso de número 5. Vamos ler junto? Vamos lá? Lembra-te, pois, de onde caíste. Vem a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Qual o caminho de volta? O caminho da mudança. Memória. Memória. Não tem jeito. É lembrar o que aconteceu. Às vezes a gente vive coisas na vida e na vida cristã que a gente quer passar como um rolo compressor. E a gente também usa uma expressão. Não, o tempo apaga. Não, o tempo não apaga. O tempo cura, o tempo não cura. O que cura é arrependimento, é perdão, é confissão. E nesse caso aqui, o Senhor Jesus é enfático. Lembra de onde caíste. Lembra onde é que você tropeçou. O que aconteceu? Gente, usando a expressão do mineiro, né? Às vezes nós damos uns trupicão na vida. E feio, dá aquela topada que arrebenta a cabeça do dedo lá, que você, nosso Deus do céu, né? E que machuca, que dói, você vai ter memória daquilo, né? Às vezes dá uns trupicão na vida que não é fácil, não. E às vezes esse trupicão é coletivo, não é só um. É de uma família, é de um grupo, é de uma igreja, né? E esse tropeço expõe a queda. Cara no chão, nossa, me machuquei, nossa, o que me fez tropeçar? Que obstáculo que estava ali? A gente sabe, um fio, uma pedra, mas o tropeço aqui é um pecado. É um pecado que trouxe esse afastamento, né? Então, nós devemos retornar. Para onde retornar? Para o caminho qual nós fomos desviados por conta do tropeço. Então, mas aí a gente tem que lembrar o que fez a gente cair, para a gente aprender, até para que a gente não caia de novo, né? Para a gente não repetir aquele tipo de erro que nos fez cair de novo, né? Quando a gente olha para a história do filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou da casa do pai. Nossa, lá eu tinha isso, aqui, miséria, pobreza, sujeira, maldade, opressão. Ele lembrou da casa do pai e comparou o que ele estava tendo. E eu aqui, comendo comida de porco, lavagem. Aí assim, talvez também ele lembrou da arrogância dele, né? Pensa o seguinte: Deus Pai é o pai da parábola. O filho fala assim: pai, me dá tudo que eu estou indo embora.
E uma coisa que eu aprendo nessa parábola, irmãos, é que o pai da parábola, que é o próprio Deus, às vezes deixa a gente ir embora. Às vezes ele não coloca nenhum obstáculo no meio do caminho. Ele deixa, não tá bom, está aqui. Deus te abençoe. Deus deixa ir embora. É fato que não precisava ir embora. Não precisava. E esse ir embora é viver o que o mundo vive. Viver o que a carne quer. É ser levado por Satanás a cair nos laços dele. A ser seduzido pelas astúcias, ou até mesmo, irmãos, pelas crises que nós temos, do ponto de vista existencial, as nossas perguntas, que às vezes nós não temos resposta, tem resposta na Bíblia, mas a gente insiste em não aceitar o que a Bíblia diz, porque a gente é orgulhoso. Eu não quero o que a Bíblia diz, eu quero a minha resposta. E porque você quer a sua resposta de alguma coisa que só Deus tem, e às vezes até o próprio Deus oculta essa resposta de você, tal qual ele fez com Paulo, pediu 3 vezes, não vou te falar. Eu não vou te dar aquilo que você quer. Aí a gente entra em crise, a gente fica com chorinho, né, com os nossos mimimi, né? A gente, se afasta de Deus. Deus impediu que o filho saísse? Não. Como eu acredito que hoje, muita gente que deu as costas para a igreja, muita gente deu as costas para a igreja. Não está bom. Vai, segue seu caminho. Mas Deus, como Pai, está sempre aguardando que essa pessoa, ou essas pessoas, esse grupo, essa família, essa nação, caia em si e veja que besteira que fez. E aí, esse lembrar de onde cair, irmãos, lembra lá que João fala assim, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É fato que ninguém volta por si, senão seria obra. A gente só volta porque foi convencido pelo Espírito Santo que a gente caiu, que a gente errou, que a gente deu com os burros na água, e agora a gente tem que voltar para Deus com o rabinho entre as pernas. Deus tem misericórdia, porque preciso do Senhor. Então, aí vem arrependimento, que é uma mudança de direção, e o arrependimento, destacando-se, é diferente do remorso. O remorso, ele é perverso, ele é autodestrutivo. Judas traiu, sentiu remorso, se auto-aniquilou. Para ele, a mudança tinha que ser a partir dele mesmo. Filho da perdição, se auto-aniquilou. Arrependimento. Deus provoca mudança de direção. E a mudança de direção, eu estou indo para cá, vou virar para a direita, vou virar para a esquerda, vou fazer um contorno. A mudança de direção provocada pelo próprio Deus nos leva a mudar o sentido da nossa vida, que antes era um, agora passou a ser outro. Era isso que Deus queria que acontecesse com a igreja de Éfeso. Mudar a direção para voltar ao que era nos dias de Paulo, nos dias de Apolo, nos dias de Timóteo, voltar ao que era antes. E a gente sabe, irmãos, que só Deus pode fazer esse grande milagre da volta ao primeiro amor. E aí voltar a praticar aquilo que antes deixou de fazer. Essa volta é exatamente um retorno da palavra que havia sido afastada, da oração, do deleite em relação às coisas de Deus, um tempo de simplicidade. Eu acho que nós ficamos sofisticados demais, e a sofisticação ela deu uma maquiagem intelectualizada em nós, a gente perdeu o nosso jeito de ser mais simples. Concorda comigo? Eu falei uma coisa absurda. A gente ficou tão sofisticado, me perdoe, tão tolo, tão tonto. A gente era mais pobre, mais simples, era feliz e não sabia. A gente foi sofisticando, a gente... Agora a gente é sofisticado. Só que essa sofisticação nos afastou de coisas simples da vida e da vida com Deus, da oração, da leitura da palavra, da comunhão, das coisas de um culto agradável a Deus. Por fim, irmãos, eles foram advertidos sobre isso, porque senão, diz o texto aqui,
se não venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Lembrando, candeeiro é o quê? O que era um candeeiro? A igreja, tá? Ele está falando, ó, senão eu vou remover do seu lugar o seu candeeiro, caso não se arrependa. Então Deus deu chance. Deus deu chance. A advertência foi essa. Pois não. Sim. Sim. Então, o candeeiro foi feito para brilhar, não foi? Que tinha sete hastes, azeite, e aí estava lá. E tinha que, né, feito para brilhar. Mas se o candeeiro não estava brilhando, o que tem que fazer com o candeeiro? Trocar. E o candeeiro Éfeso, irmãos, infelizmente, na história conta, não brilhou. É por isso que Deus não deixa a sua obra, digamos, ser cessada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque se um povo não quer, tem outro povo que quer e vai receber, e Deus vai abençoar. Presta atenção, se um povo não quer, tem outro povo que quer, vai receber e Deus vai abençoar. A igreja de Éfeso, gente, ela deixou de existir. A cidade de Éfeso deixou também de existir, e hoje só tem ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da visitação de Deus. Perdeu o tempo da visitação de Deus. Então a igreja acabou. E a cidade também hoje é só ruínas. Hoje muitas igrejas estão sendo removidas do seu lugar. Há templos se transformando em museus, candeeiros que são tirados do seu lugar porque não tem luz, e não tem luz porque não tem amor. Não tem luz porque não tem amor. Então é um alerta para todos nós, porque Paulo falou lá em Coríntios, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei e nada disso me aproveitará. Eu concluo. No meio da igreja, há sempre o remanescente fiel, um grupo que mantém a fidelidade, que não sai, que não vai, mas que mantém firme, e que é o toco, que Deus pode reacender a chama através desse grupo fiel. A árvore da vida fala da vida eterna, a recompensa que Deus nos dá por vivermos o amor e a perseverança em relação às coisas dele, tem a ver com a nossa comunhão com ele aqui na terra, que vai se estender até os céus. E Jesus está hoje no meio de nós, andando entre nós. A pergunta é, o que Jesus está vendo hoje em relação à igreja brasileira? O que Jesus está vendo hoje em relação às igrejas de Botucatu? O que Jesus está vendo na Monte Sião? Né? O que Jesus está vendo na nossa casa? O que Jesus está vendo? Somos uma igreja de labor, de perseverança, de enfrentamento doutrinário, mas temos perdido o primeiro amor? Ou somos uma igreja que temos tudo isso e temos também o primeiro amor? Tomara a Deus que nós tenhamos tudo isso. Se nós não temos, que nós nos arrependamos, peçamos a Deus misericórdia, que Deus nos renove, nos restaure, como nós cantamos aqui. Quando restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Amém? Amém.